Olá, graça e paz a todos os queridos, graças a Deus, porque mais uma vez podemos assim olhar para a sua palavra e também saber da sua vontade para as nossas vidas. Salmodiaremos hoje no Salmo 32, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. O título do Salmo 32 é a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Nós sabemos que muitas pessoas vivem nos nossos dias extremamente angustiadas, por vários motivos, inclusive. Mas nós sabemos também que muito destas angústias procede de atitudes erradas, de erros e de pecados cometidos por estas pessoas. O salmista aqui, ele vai falar desta grande bênção, receber o perdão de Deus. A bênção que recebemos do Senhor quando nós somos perdoados. Mas também o salmista vai falar da condição daqueles que falham, que pecam, que erram, e que guardam isso no seu coração. Muitos não se arrependem, e isso traz pesar, isso traz dores, isso traz angústia tremenda na sua vida. Por isso, o salmista ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que a iniquidade é perdoada, os seus erros são perdoados. Bem-aventurado é aquele cujo Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Aqui nós percebemos claramente essa bem-aventurança daqueles que falham sim, pecam sim, mas que clamam ao Senhor em arrependimento para perdão dos seus pecados e a certeza que Deus perdoa. A bem-aventurança daqueles que não há premeditação, ou seja, dolo nos seus erros, nos seus pecados. Pelo contrário, falham, caem, escorregam, mas caem em si, percebem o mal que cometeram, volta-se para o Senhor em arrependimento, clama por perdão e o Senhor assim concede. Ele vai citar aqui a condição daqueles que vivem no pecado e que não se arrependem ou que não clamam por perdão, quando ele diz: enquanto eu calei, ou seja, enquanto eu fiquei para mim mesmo o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. A condição do salmista aqui era a condição de viver em pecado, e uma condição que inclusive o pecado debilitava o seu próprio corpo. Angústia no seu coração, dores no seu corpo. Nós imaginamos que o pecado traz apenas circunstâncias espirituais, consequências espirituais, assim por diante, mas o pecado também traz consequências físicas para as nossas vidas. Diz que a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele, o seu vigor já não existia, era como uma terra árida, seca,
Mas então ele faz a declaração: daí eu confessei o meu pecado. Daí a minha iniquidade eu não mais escondi, eu não mais ocultei. Confessarei a minha transgressão e a minha iniquidade, eu sei que o Senhor me perdoaste. E aí ele vai dizer: bem-aventurado, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto pelo Senhor. Ele reconhece que somente no Senhor ele tem a direção, não só para perdão dos seus pecados, mas para livramento de todas as suas dores. Versículo 8 ele vai dizer: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir sob as minhas vistas, te darei conselho. Se você falhou, se você pecou, se você errou, se você se arrependeu e clamou pelo perdão do Senhor e deseja viver uma vida reta, sem mais esses pecados, busque no Senhor a instrução, busque no Senhor o caminho que deve seguir. E diz que esse caminho será regado pelos conselhos do Senhor, e os conselhos do Senhor te levarão para longe do pecado. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Encerra assim o salmista. Glória a Deus pela certeza e pela bem-aventurança do perdão de cada um dos nossos pecados. E nós sabemos que somos pecadores e carecemos desta graça do Senhor, perdoando os nossos pecados e as nossas iniquidades e tirando de nós o peso que o pecado traz sobre as nossas vidas. Glória a Deus pelo perdão em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos os queridos. Amém.